Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma palavra, um testemunho fortíssimo no final da breve meditação, a palavra breve de meditação. E no final, quero aqui compartilhar um testemunho fortíssimo, irmãs. Eu já tinha até me esquecido desse testemunho e hoje lá na igreja eu tô gravando esse vídeo, né? Após o culto lá da minha igreja. E eu quero aqui compartilhar esse testemunho fortíssimo, irmãs, fortíssimo, que fala sobre você ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, vamos lá. A palavra que eu quero compartilhar se encontra aqui em Salmos, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Esse é o versículo 19, aliás, é o capítulo 19. Esse salmo, ele é um salmo de Davi, e esse salmo também ele vem trazendo a excelência dos mandamentos do Senhor, da palavra do Senhor. O salmista aqui ele vai reafirmar que a lei do Senhor é perfeita. Que lei? Os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, os testemunhos do Senhor. A palavra do Senhor, ela é perfeita. E ele ainda diz mais, restaura a alma. Mães, nesse tempo que nós temos vivido e presenciado, quantas situações pessoas têm enfrentado, problemas com ansiedade, isso é problema da alma. Depressão, problema da alma. Baixa estima, problemas na alma. Síndrome de pânico, problema na alma. Tristeza, problemas na alma. Vontade de morrer, de desanimar, problemas na alma. Marca, o que é alma? São emoções. Emoções. Grande parte dos problemas que nós observamos na vida de algumas pessoas, ou quem sabe até na nossa, eu não sei como é que você tá, você que tá vendo aqui esse vídeo, são problemas na alma, de fórum íntimo da alma. E quando eu venho aqui no canal e falo para ler a palavra, meditar na palavra 20 capítulos, 40 capítulos, é por conta disso. Porque o salmista vai falar, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Irmãs, é impossível você ler 20 capítulos por dia, 40 capítulos, que é melhor ainda, por dia, e continuar da mesma forma. Lê mesmo, eu quero aqui fazer um desafio com você, te desafiar. Começa a ler a palavra do Senhor pela manhã. Acordou, já começa a ler. Você vai ver como é que vai ser o seu dia, que a sua vida vai melhorar. Você vai ter clareza. Mas não, tem pessoas que mal acordam, já ligam o celular. Não, irmãs. Ele fala que restaura a alma. Sabe aquele vazio? Falta de palavra. Se eu não me engano, acho que é Eclesiastes que fala a eternidade que Deus põe no coração. É aquele vazio que quando não é preenchido. Por isso que muitas pessoas, irmãs, do mundo, pessoas do mundo, né, pessoas que não conhecem a Deus, muitos se suicidam, tomam overdose. Esses dias eu fui ministrar numa igreja e o rapaz que me levou, ele estava assim, com o rádio ligado, aí lá tinha uma música, né? Vou até falar o nome dele aqui, de um rapaz, um jovem cantor, não era cristão não, ele não era cristão não.
E ele se suicidou, aquele rapaz, lentamente, ficou usando drogas até morrer. Sabe o que é isso, irmãs? É o vazio que não é preenchido. Aí a pessoa vai para a sexualidade, para o sexo, não preenche. Fica tomando, né? Usando drogas até e não preenche. E ali o inimigo se aproveita. O que preenche o vazio da alma e que restaura, como diz a palavra, restaura a alma, é a leitura da palavra de Deus, irmãs. A tua alma fica nutrida, o teu espírito fica nutrido. Irmã Raquel, desse jeito, amada igreja. Ou nós cremos na palavra ou não cremos. Aquele rapaz, ele morreu jovem, acho que uns 40 anos. Né? E tantos outros, irmãs, tantas outras pessoas de overdose, que é o vazio que não é preenchido. E você tem aí um exemplar da Bíblia na sua casa e não lê, não medita. Mas eu quero profetizar, eu quero ministrar sobre a sua vida, que você vai meditar nesse livro de dia e noite. Eu quero aqui desafiar você, leia 40 capítulos por dia. Não tem demônio que fique de pé. Não tem espírito maligno. O que mais o inimigo quer é te distanciar da palavra. E é difícil, irmãs, não é fácil não. Não é fácil não. E Deus, ele age na disciplina. O inimigo, ele age na indisciplina, na falta de bons hábitos. Você vê que é muito mais fácil você ficar 2 horas vendo um filme do que ficar 2 horas lendo a palavra. É uma luta. Mas quando você se doutrina, quando você faz igual o apóstolo Paulo, reduz o meu corpo à escravidão. Ou seja, a doutrina reduz o meu corpo, os meus hábitos. Aí telefone toca, tem distração e é celular que toca. Irmãs, ele fala, lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ansiedade, irmãs, depressão. Aí fala, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria aos simples. Quem dá sabedoria é Deus. O conhecimento da terra não dá sabedoria, dá conhecimento. Você conhecer as coisas, como que funcionam as coisas. Uma formação acadêmica, um curso, seja presencial ou online. Você está entendendo? Isso dá conhecimento, irmãs. E é bom, ajuda. Agora que ele fala que sabedoria, irmãs, sabedoria não existe nesse plano terreno, não. Sabedoria não existe nessa terra, não. Sabedoria quem dá é Deus. Depois você vai lá em Jó 28, 28. Quem dá sabedoria é Deus. A Jó 28 vai dizer que a sabedoria ela está oculta aos olhos de todo vivente. E se tem algo ali muito interessante no pedido de Salomão, foi a sabedoria para saber entrar e sair no governo daquele povo. Como nós precisamos de sabedoria em todas as áreas, irmãs. O que é sabedoria? Sabedoria é você saber aplicar o conhecimento de forma eficaz, saber discernir o bem e o mal, calcular o impacto das suas decisões na vida, em todas elas. E não ser pessoas movidas às emoções e sentimentos, porque eles nos traem. E eu vou até mais além, é ser movido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, é isso mesmo. E falando de Espírito Santo de Deus, irmãs, eu quero aqui contar um testemunho muito forte, encerrando aqui essa palavra.
Ele fala, e dá sabedoria aos simples, né? Simples. Sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Simplicidade. Tem gente que complica tudo, né? Tem algo que nós precisamos é de simplicidade. E é tão bom, né? A simplicidade em tudo, irmãs. E falando de simplicidade e do Espírito Santo, hoje eu estava lá na igreja, né? E eu vi um irmão. Você viu o irmão, irmã Raquel? Eu vi um irmão lá agora, né? E eu me lembrei, irmãs, dessa experiência que eu tinha esquecido. Eu vim aqui compartilhar com vocês. E se eu pudesse colocar um título nesse testemunho que eu vou contar aqui é Não desperdice ou perca as oportunidades. Repito. Se eu pudesse dar um título agora aqui nessa segunda parte do vídeo é Não desperdice ou não desperdice as oportunidades. Todas as oportunidades. Por isso que a Bíblia fala, né? Tudo que vier nas tuas mãos, faz-o conforme a tua força. Porque depois que você for para o outro lugar, para o além, lá não vai ter mais como fazer nada. E eu quero aqui contar tô chegando aqui um pouquinho para trás, eu quero aqui contar, irmãs, essa experiência, esse testemunho, no sentido de te encorajar a ser mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus e não perder as oportunidades na vida. E ao mesmo tempo, ao longo do testemunho, não fazer muito o que eu fiz, não, que o que eu fiz, eu vou contar. Lá na igreja, lá tem várias pastoras, né, e pastores. E Raquel, você é o que lá na sua igreja? Eu sou ministra, né? Sou uma ministra local. Mas lá tem várias autoridades, né? Pessoas que são pastores e pastoras, né? Então, eu me recordo que uma certa feita, eu percebi um irmão que ele já ia lá na igreja. Eu acho que nem era ainda ministro, não tinha nem sido levantada. Eu não lembro, irmãs, eu sei que isso tem anos que eu tinha até esquecido e hoje eu revi esse irmão lá, que já tinha tempo que eu não via. E eu me lembrei disso, irmãs, eu fiquei muito constrangida e eu vim aqui compartilhar com vocês, que eu nem me lembrava mais desse testemunho. E encorajar para você ser sensível. E esse irmão lá na igreja, ele é um jovem senhor. Ele não é jovem, ele é um jovem senhor. Ele é membro da igreja. Eu me lembro que esse testemunho aconteceu alguns anos atrás. Isso não foi agora não, irmãs. 2, 3, 4, 5 anos não. Isso já tem alguns anos, longos anos. E esse irmão, eu já tinha percebido lá na igreja que ele era membro. E uma certa feita eu vi ele conversando, né? Com uma pessoa que é muito respeitada, né? Até uma pastora. Ele estava conversando, a pastora conversando com ele e ela sendo assim muito atenciosa com ele. E ali, né, eu fiquei observando aquela cena. Eu nunca tinha conversado com aquele irmão, acho que só a parte do Senhor, mas eu nunca nem tinha conversado. Me deu assim uma impressão pelo fato, a forma como ele ficou conversando com a pastora, né, a líder lá, uma pessoa de confiança. Eu estava assim observando de longe. Eu sou muito observadora, irmãs. Você é, irmã Raquel? Eu sou. Eu já fui mais, hoje eu tô um pouco menos, mas eu já fui mais. Mas a forma como ela tratou aquele irmão, aquele membro, aquele jovem senhor, ele não é jovem, mas também não é uma pessoa idosa, é ali meia idade, é um jovem senhor. E a forma como ela tratou ele com tanta ternura e carinho, como ovelha, aquele rapaz,
Eu observei, fiquei olhando, eu percebi que aquela pessoa era uma pessoa de confiança, né? Que tinha alguma credibilidade, mas eu não sabia muito porque eu só conhecia. Irmãs, a igreja onde eu congrego é grande, é bem grande lá, é bem grande. Então, algumas vezes, mas não era meu amigo, não era uma pessoa íntima, e eu não recomendo que você faça o que eu fiz, irmãs, que eu quero aqui contar para vocês. Porque foi muito de Deus mesmo. E eu me lembro que passou mais um tempo, eu me lembro que foi um domingo de manhã. Isso, um domingo de manhã. Aquele irmão falou assim, eu quero falar com a senhora. Ele fez sinal assim comigo, que depois do culto ele queria falar comigo. E ali, irmãs, eu me lembro que eu não dei muita atenção. Terminou o culto, eu estava um pouco chateada naquele dia. Tava chateada, irmã, que eu tava, irmãs. Eu não sei o que tinha acontecido, mas eu não estava bem, não. Eu peguei e vim embora. Vim andando. Nessa época eu vim andando de lá da igreja até em casa, em direção à minha casa, né? Ando um pouquinho, andando mesmo, a pé, viação, andando mesmo. E naquele dia eu me lembro que eu estava um pouco chateada, eu não sei nem porquê, mas eu estava um pouco chateada. Irmãs, e eu tô vindo andando pelo meio do caminho. Daqui a pouco aquele irmão para com o carro. E eu não recomendo que você faça isso. Mas tudo foi devido àquela conversa que eu fiquei olhando de longe, ele conversando com a pastora. Eu percebi que ele era uma pessoa de confiança e de credibilidade, visto a forma como a pastora tratou assim aquele membro. E realmente, ele membro, eu já tinha visto muitas vezes lá, né, ao longo dos anos. E, enfim, irmãs, aquele irmão, ele falou que queria falar comigo, eu vim embora para casa, eu não sei se eu esqueci, eu não tava bem naquele dia, irmãs, não tava um pouco chateado, não sei o que tinha acontecido. Eu sei que eu vim embora, vim andando pelo meio do caminho, e vim andando e andando e falando com Deus e orando com o Senhor, orando em pensamento, falando com Deus no meio do caminho, quando de repente, irmãs, aquele irmão para no meio do caminho. O irmão de carro baixou o vidro e falou, eu quero falar com a senhora. Aí eu parei no meio do caminho, irmãs, eu tive uma atitude, eu fiz algo que eu não recomendo você fazer. Ele falou, a senhora pode ir numa casa agora comigo orar? A senhora pode ir? Um amigo meu precisa de uma oração urgente, eu pensei na senhora. A senhora pode ir comigo agora? Eu falei, onde é que ele mora? Ele estava no carro e eu do lado de fora. Irmãs, foi algo assim muito de Deus. E eu não recomendo que vocês façam isso, mas foi algo ali de Deus mesmo. E ele falou, e Deus me tocou a senhora para ir lá na casa desse meu amigo orar. Eu falei, onde é que ele mora? Ele mora aqui perto da igreja, numa rua aqui perto da igreja. E ali, irmãs, eu entrei no carro daquele irmão, e eu não recomendo isso, mas eu entrei porque eu já tinha visto, né, essas cenas, realmente ele era membro lá da igreja. Mas eu não recomendo, mas eu senti, irmãs, o impulso do Espírito Santo. Vai! E ali, irmãs, eu entrei dentro daquele carro e eu falei, irmão, mas ele é o quê? Não, ele é meu amigo, ele é um amigo meu, ele é um senhor. Aí ele falou algumas coisas desse membro, né? Que era um amigo dele, era um pintor profissional que estava passando por uma enfermidade, estava fazendo alguns exames. E ali bem pertinho mesmo da igreja, acho que de carro foi uns 3 minutinhos, irmãs. Ele pegou o telefone e ligou para a dona da casa, acho que era a irmã dele, ou esposa, um familiar lá da pessoa, bem pertinho, de 2, 3 minutinhos assim da igreja, era na rua assim de trás. E eu ali já em espírito de oração ao Senhor, e nós entramos lá naquela casa, irmãs. Eu fico emocionada. Eu fico emocionada porque foi assim tudo muito de repente. Muito de repente, irmãs. E aquilo dali foi algo de Deus. E eu não recomendo, porque visita no lar é bom você ir com mais uma outra irmã.
salvo algumas exceções como essa, irmãs, porque não tinha nem como ali eu voltar na igreja, não tinha como. E eu senti o toque de Deus para eu ir nessa visita orar, que ele pediu oração. Irmãs, e eu me lembro que no carro eu ainda falei assim, ele é cristão? Ele falou não. E ali eu já comecei a ficar mais ligada ainda com Deus. E ali, irmãs, eu fui. E ele ligou lá para a pessoa da casa, a irmã, a esposa, agora eu já não lembro, a pessoa já estava esperando. Aí ele entrou junto comigo, me apresentou o senhor, era um senhor já, um senhor. E ele ali primeiramente conversando com o senhor, porque era amigo dele de infância. Esse senhor, ele era um pintor profissional. E eles ali rindo, brincando, e o senhor estava aparentemente bem, irmãs, conversando, rindo, andando. Tava assim só com um pouco de dificuldade para respirar. Sabe assim, a pessoa aparentemente bem? E eu ali, irmãs, ligada com Deus, olhando para aquele senhor, e eu senti o toque de Deus, Deus falando assim, faça o apelo, minha filha, porque esse homem não tem muitos dias na terra. E ali eu falei, Senhor, Senhor. Eu fiquei emocionada, irmãs. E o Senhor falou, minha filha. E ali, irmãs, eles ali rindo, brincando, aquele homem aparentemente assim bem, porque eles não tinham assim nem feito biópsia, não sei se era problema no pulmão, eles nem sabiam direito. Eu sei que o homem estava um pouco doente, estava assim deitado na cama, porque não fazia muito esforço, mas assim, o homem conversando. E ali Deus ministrou isso no meu coração, que aquela era uma oportunidade única. Olha só, irmãs. E eu fui papum naquele homem. E o irmão que me levou, o irmão falou assim, eu trouxe aqui uma missionária, ela é lá da igreja. Ela vai fazer uma oração por você, você aceita? Ele falou, aceito. E ali eu falei com ele, eu falei, você crê que Jesus, ele é o Salvador do mundo? Ele falou, eu creio. Você crê que Jesus, ele é o Filho de Deus? Ele falou, eu creio. Irmãs, comigo eu já sou logo direta. Comigo não tem esse negócio de ficar com rodeio, não. Comigo já é dessa forma, irmãs. Quando eu faço alguma abordagem, eu já vou direto ao ponto. Comigo não tem esse negócio de rodeio, né? Tanto que às vezes andando na rua, eu vou fazer algo na rua, eu já fico ligada. Às vezes tem alguém que Deus me toca, eu vou lá e falo, e faço o apelo. Tem isso, irmã Raquel? Tem, a amada igreja tem, né? E eu me lembro que com esse Senhor eu falei para ele, eu falei, você crê que Deus enviou o Filho dele para morrer pelos teus pecados? Ele falou, eu creio. Você crê que ele é o Salvador do mundo? Ele falou, eu creio. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele falou, eu creio. Eu falei, você crê que ele morreu pelos teus pecados? Ele falou, eu creio. Você aceita ele como teu único e suficiente Salvador? Ele falou, aceito, irmãs. Aí eu fiz uma oração junto com ele, aquela oração que a gente faz, né, junto com a pessoa. Eu tô aqui também te ensinando, viu? Você nunca fez isso, você pode fazer isso também. Ora com a pessoa. E ali eu orei, né, irmã Raquel, como é que foi a oração para eu aprender? A oração foi assim. Aí você fala assim com a pessoa. Fala assim pra pessoa, fulana, fala o nome da pessoa. Repete essa oração comigo, aí a pessoa vai repetir contigo. Você vai falar assim, Senhor meu Deus. Aí a pessoa, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Aí a pessoa, em nome de Jesus. Senhor, eu creio. Aí a pessoa vai falar, Senhor, eu creio. Aí você vai falar, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Aí a pessoa vai repetir, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Aí você vai falar, Senhor. Aí a pessoa, Senhor, escreve meu nome. Aí a pessoa, escreve meu nome no livro da vida. Aí a pessoa, no livro da vida. Essa é a oração, irmãs, de entrega, né? Aí
você faz essa oração ali junto com a pessoa e manda a pessoa repetir. Mas, Raquel, por que a pessoa precisa falar, irmãs? A pessoa precisa declarar no mundo espiritual. É tanto que oração também de renúncia, de libertação, tem também esse processo, mas com outras palavras, com outro direcionamento, irmãs. Mas essa oração, a pessoa tem que verbalizar com a boca que aceita Jesus, que pede o Senhor para escrever o nome no livro da vida, que naquele momento a pessoa, né, aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, para Deus dirigir os passos dela, o caminho dela, que a partir daquele momento ela renunciou toda a vida pregressa do passado, do pecado, e que agora ela quer uma nova vida com Cristo. Aí a pessoa ora ali, você falando, a pessoa repete, aí no final você ora. Senhor, escreve o nome do fulano de tal. Já nem lembro mais, irmãs, o nome dele. E ali depois eu orei por aquela pessoa, irmãs. E vim para casa. Vim para casa até com promessa de depois voltar lá, porque naquela semana eles iam fazer uma bateria de exames que o médico havia passado, que também não tinha certeza do que era. Mas eu voltei para minha casa. Eu voltei para minha casa. Esse irmão até me trouxe, né? E esse irmão me trouxe na porta da minha casa, que também não é longe, é próximo, né? Mas uns 5 minutinhos eu estava aqui em casa, que de carro é rápido. E ali, irmãs, com promessa de voltar lá na casa daquele homem, fazer oração, culto lá, irmãs. Passou acho que uns 4, 5, 6 dias, aquele irmão faleceu, que aceitou Jesus. Faleceu, irmã Raquel, faleceu. Hoje eu me lembrei disso, que eu já nem me lembrava mais, que isso tem anos. Aquele que aceitou Jesus. Irmãs, o homem faleceu quando esse irmão lá da igreja, também esqueci o nome dele, e hoje ele estava lá, eu lembrei dessa história. Quando ele me mandou a mensagem pelo WhatsApp, irmãs, que ele pegou meu número para a gente poder voltar lá, eu até convidar assim as pessoas da igreja para ir para fazer, né? Assim, de uma forma mais programada, que é o certo. Mas eu vi aquilo dali, irmãs, como uma emergência de Deus, irmãs. E também assim não recomendo muito, como eu falei para as irmãs, né? Foi algo assim, irmãs, de última hora ali. E eu fico pensando assim, Senhor, e se eu não tivesse ido lá para orar? Aquele homem possivelmente iria para o inferno, irmãs. A não ser que Deus usasse alguém lá no hospital, um missionário, uma missionária no hospital para pregar. Porque tem muitos irmãos e irmãs que fazem obra de Deus dentro dos hospitais, irmãs. Que é um lugar pesadíssimo. Eu não sei se você tem esse ministério, mas é um lugar muito pesado o hospital. Né? Muito pesado, um ambiente muito pesado, irmãs. Tanto para pacientes que ficam lá, quanto também para os profissionais da área de saúde. Então eu fico pensando assim, Senhor, e se eu não tivesse ido? Se eu não tivesse sido sensível à voz do Teu Espírito, como é que ia ficar a alma dessa pessoa, Senhor? Na eternidade, o Senhor me perguntar, Raquel, aquela vida. Então, a tônica desse vídeo, eu contei essa história que eu lembrei disso hoje, que eu tinha até me esquecido, eu nem sei se eu contei essa experiência aqui no canal. Para te incentivar a não perder as oportunidades, não perca. Seja a oportunidade de evangelizar, seja a oportunidade de falar de Jesus para alguém, seja a oportunidade dentro da tua igreja, o teu pastor te dá a oportunidade para você pregar, para você louvar, louva, leva a palavra. Ah, mas eu não estou preparada, irmãs? Abre lá, lê o versículo, já deixa preparado, você que é um homem ou uma mulher de Deus, já deixa o versículo preparado. Tem igrejas, irmãs, igrejas às vezes muito simples, que às vezes a dinâmica lá do culto é assim, você é pego de surpresa. E eu acho bom também, porque
O soldado tem que estar preparado, irmãs. Que história é essa? Não, porque eu ainda vou me preparar, ainda vou fazer o curso, vou ainda fazer o seminário. Não, irmãs, é para todos. A ordem de Jesus é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aí, às vezes, lá o teu pastor, tua pastora te chamou. Eu estou falando de todas as oportunidades do geral. Às vezes, irmãs, alguém está lá no hospital. Aí você tá para ir lá e você não vai visitar a pessoa. Olha aí. Então, vamos vigiar, irmãs. Vamos vigiar. E ali foram poucos dias, irmãs. Eu não sei nem se deu uma semana aquele senhor partiu para o Senhor, para Deus. Ele morreu. Quando aquele irmão me mandou a mensagem, eu cheguei a estremecer, irmãs. Eu tava aqui, ó, fazendo faxina aqui na minha casa, limpando mesmo o chão. Eu tava ali perto da porta. Quando eu peguei, olhei aquela mensagem, irmãs. Eu falei, Jesus, filho de Davi. Irmãs, e se eu não tivesse? Ah, mas eu não vou entrar no carro. Ah, porque eu não vou. Ah, irmãs, tem coisas às vezes que é tão emergenciais. Assim, foi um caso atípico. Irmã Raquel, aconteceu isso mais outras vezes, de você entrar no carro? Não, irmãs, nunca. Eu sei que aquele irmão, ele foi assim diretivo, ele baixou o vidro do carro e ele falou, eu quero que a senhora, por favor, vamos comigo numa oração na casa de um amigo ali, pertinho. Eu falei, mora onde? Falou ali, para fazer uma oração. Ele não falou nada, ele não entrou em detalhes, ele só falou que era um amigo. E ali eu já comecei a ficar ligada, eu falei, ele é cristão? Ele falou, não. Então, não perca as oportunidades, não perca as oportunidades que Deus te dá de falar do amor dele, né? De falar do amor dele. E ali eu tinha sentado no meu coração de voltar lá fazer culto, de repente até abrir uma célula lá, mas não deu tempo, irmãs, aquela foi a única oportunidade. Então, não desperdice as oportunidades. Não desperdice as oportunidades, né? Às vezes, assim, alguma visita no hospital ou o Espírito Santo de Deus está te tocando para você visitar uma amiga, um amigo, sabe? Aquela pessoa que não sai da tua mente, liga, comparece, vai lá, fala com a pessoa, ora pela pessoa. Às vezes tem isso, irmã Raquel, tem, amada igreja. Às vezes você está na sua casa e Deus te traz uma amiga que você não vê um tempão. E você está lá dentro da sua casa e me vem aquela amiga. Aí você ora e você sente no teu coração, me vem aquela amiga, aquela pessoa, né? E ali, ó, pega o telefone e liga, ou então vai lá na casa da pessoa, porque às vezes a pessoa está precisando de algo, irmãs. Então, não desperdice as oportunidades. E seja também assim, do pastor, da tua pastora, te pede um favor, te pede um algo. E você ali recusa aquela oportunidade, não recuse. Porque às vezes pode ter alguém ali na congregação que precisa ouvir uma palavra que Deus vai te usar, ou algum louvor. Ai, Marca, mas eu não sou cantora, minha voz é uma voz horrível. Louva a si mesmo. Deus procura os verdadeiros adoradores, irmãs. Não é os melhores cantores que Deus procura, não, é os adoradores. Se a tua forma de adorar é dessa forma aí, louvando, um louvor, mesmo que seja desentoado, louva a si mesmo, né? Louva a si mesmo, né? Ai, Marca, a minha pastor, meu pastor me pediu para eu pregar, trazer uma palavra, né? Você
Ou então você já vai se preparando em casa. Ai, irmã Raquel, eu vou então pregar o Salmo 23. Aí ali você ora a Deus, se consagra, pede a Deus uma revelação, né? E ali Deus vai te dar na palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tô dando um exemplo. Pô, o Senhor é o meu pastor. Pô, qual é a imagem de um pastor? O que um pastor tem? O pastor tem cajado. Como que é um pastor? É cuidadoso. E ali Deus vai te dando. Aí você chega lá na congregação, começa a falar, ai, irmãos, Pai do Senhor, quero saudar a amada igreja com a paz. Na tua simplicidade, como foi lida aqui na palavra, simples. Irmãs, às vezes, negócio de pregação, às vezes a pessoa quer enfeitar tanto, às vezes a pessoa quer enfeitar tanto que não dá certo, irmãs. Vai na tua porção acostumada, do jeitinho aí, do teu jeito, da tua forma, que às vezes tem alguém lá que Deus vai levar e precisa ouvir essa palavra. Amém, amada igreja? Então, ó, fica com essa palavra, né? Esse testemunho que na época me marcou muito. Isso tem muitos anos, irmãs. E eu só tô vindo contar isso aqui porque agora à noite, né, eu vi aquele irmão lá na igreja, né? Porque lá, como é muito grande, tem pessoas que às vezes você vê, tem outros que não vê, porque lá é muito grande mesmo, a igreja é muito grande. E hoje eu vi esse irmão lá 2 vezes, né? E eu me lembrei dessa história, amada igreja, e vim aqui compartilhar. Não desperdice as oportunidades, amém? Deus abençoe, paz.